Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live do nosso programa Automestria. Esse programa a gente fala sobre o desenvolvimento dos autos, né? Autoamor, autocompaixão, autoconfiança, autocuidado. E aqui você vai aprender muito mais sobre virtudes e também, por óbvio, a conexão com o seu próprio eu superior. Então, se você está aqui hoje é porque você tem interesse no tema de hoje, que é o porquê que seus resultados estão demorando tanto, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cocriação consciente da realidade. A gente também vai falar um pouquinho sobre o porquê que, às vezes, os nossos resultados demoram tanto a aparecer, né? Por que a gente tenta, trabalha e os nossos resultados não aparecem? Essa vai ser a nossa conversa de hoje. E para a nossa conversa de hoje começar a fluir, eu vou pedir para colocar aqui na tela o tablet, por gentileza. Não tá. Por favor. Aí, pronto. Então, vamos entender o que é, na prática, essa demora nos nossos resultados, tá bom? A gente está num ponto A e, naturalmente, quando a gente olha para o futuro, ainda que talvez a gente não saiba expressar, né? Tem pessoas que têm esse bloqueio com o sonhar, os bloqueios com o planejar, e não tem problema, tá? A imaginação é uma virtude e você pode simplesmente ter um vislumbre de onde você gostaria de estar, né? E quando eu falo sobre o ponto B, sobre onde você gostaria de estar, eu estou me referindo não só a, por exemplo, um patamar financeiro, mas também, sei lá, talvez a sua casa, um relacionamento, um trabalho, uma posição no trabalho. Então, quando você olha para os seus objetivos, esse objetivo que você está pensando aí agora, que está demorando para chegar, é importante que você tenha clareza de primeiro qual que é esse objetivo, né? Qual que é o seu ponto B, objetivo. Porque esse ponto B é o que vai fazer com que você comece a trabalhar para que ele aconteça. Só verifica por gentileza. Ah, tá certo. Tá. Então, é o que você vai precisar trabalhar para que ele aconteça. Só que, antes da gente começar a trabalhar aqui em quais ações precisam ser realizadas para chegar no seu objetivo e por que que muitas vezes você para em alguma das ações ou você tem algum bloqueio na metade do caminho, né, até a realização dos seus objetivos, é importante você ter clareza, ou seja, clareza de qual é o seu objetivo, clareza de qual é a sua meta. Se você não tem uma meta, é quase como se você estivesse dizendo para o universo assim: manda o que tem que vir aí, porque eu não vou me responsabilizar. E quando você fala para o universo, manda o que tem que vir, porque eu não vou me responsabilizar, muitas vezes o que tem que vir é alguma meta que te jogue no lugar de aprender a se responsabilizar. Então, se você ainda não tem um objetivo, uma meta, seja por aquele programa de crenças de que talvez você não pode sonhar, ou porque talvez ter uma meta significa que você não confia em Deus, ou aquele monte de programas de crenças que tira você do lugar de um co-criador consciente da sua realidade, que, por consequência, afasta você da vibração do seu próprio eu superior, que é você enquanto parte da fonte criadora, você enquanto digno e merecedor de viver o melhor, né, da vida. Então, quando você tem esses objetivos, aliás, enquanto você não tem esses objetivos, você fica muito solto. A sua cocriação da realidade fica muito solta. Uma coisa que é importante ficar bem claro sobre cocriação da realidade, tá? A gente vai abordar esse tópico de uma forma profunda por muitos pontos de vista. Uma coisa que é importante imagina que você tá aqui cocriando. Você é essa pessoa aqui, por exemplo, né? E você tá aqui sonhando com, sei lá, uma casa nova. Ou sonhando com o dinheiro, não sei. Eu vou usar o dinheiro, mas porque ele é mais didático e como ele é numérico, a gente consegue usar como um exemplo mais fácil de cocriação, tá? Não quer dizer que a cocriação se limite a dinheiro, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é mais fácil você usar o dinheiro porque ele é mais numérico na hora de explicar, tá bom? Tô vendo no meu óculos que tem alguma coisa me incomodando. Enfim, então, imagina que você está aqui querendo cocriar 10 mil reais por mês, tá? Você tem um faturamento hoje de, sei lá, 5 ou menos, né? 2 mil reais por mês, você está querendo cocriar aqui 10 mil reais. Só que você divide
o universo com uma série de outras pessoas que também estão cocriando a realidade delas ou a sua realidade. Vamos supor que essa pessoa aqui do lado é o seu pai. E o seu pai, ele tem um programa de crenças de que ele tem que ser o provedor, e se ele não for capaz de ser o provedor, né? Se ele não for o que provê mais na família, ele é incapaz, tá? Tô dando um exemplo aqui. Vamos supor que o seu pai, ele recebe hoje um salário de 8 mil reais, exemplo. Só que todas as vezes que ele olha para você, ele se sente mal, porque você ganha mais do que ele, porque você fatura mais do que ele. Aí rola um processo de culpa, porque mesmo que ele não verbalize, ele está cocriando algo em relação a você. Mesmo que ele não saiba que ele está cocriando algo não interessante em relação a você, talvez simplesmente a sensação, o sentimento de peso, o sentimento de ver você esbanjando, ou ver você comprando alguma coisa que você gosta, ou ver você viajar, faz com que ele se sinta, né, menos. Aqui 8 eu vou colocar até menos para o exemplo, né? Porque imagina aqui que é 2, tá? Que é distante mesmo. E ele vê você viajando, vê você saindo, e aí ele se sente triste, ele se sente mal. Metade dele pensa, caraca, eu queria que ela tivesse realmente muito mais e crescesse, mas eu me sinto mal porque ela foi e eu fiquei. Então ele sente ao mesmo tempo culpa e ao mesmo tempo ele sente coisas ruins em relação a você. Nesse exemplo aqui. Esse aqui pode ser qualquer pessoa que você imaginar. Pode ser o seu chefe que olha para você e fica com medo de você pegar o lugar dele. Pode ser o seu irmão que acredita que você roubou, sei lá, os pais dele. Ou pode ser a sua mãe que disputa com você. Ou pode ser seu pai mesmo que disputa com você. Ou pode ser seus primos, suas primas que invejam você. Então, qualquer que seja essa pessoa aqui, é importante que você entenda a dinâmica para conseguir lidar com essa dinâmica a nível de eu superior e não a nível egóico, tá bom? A gente vai chegar nesse ponto também. Então, gera culpa aqui. O que acontece quando essa cocriação aqui não está batendo com a cocriação do outro? Lembrando que essa pessoa está cocriando a vida dessa aqui. Ou seja, eu não aceito que essa pessoa ela fature tanto. Às vezes rola até um julgamento. Ah, mas precisa gastar dinheiro com isso? A gente devendo um monte de contas e você comprando um objeto supérfluo. A gente aqui passando quase fome e você viajando. A gente aqui com problemas financeiros e você gastando dinheiro com isso. Às vezes rola até um julgamento, né? Significa que a pessoa, qual é a intenção dessa pessoa que você não tenha tanto dinheiro assim. Porque você só compra o que você pode. Né? Se você não pudesse comprar, sei lá, um carro novo, você não compraria um carro novo. Só que aí quando a pessoa olha para você e ela pensa, ah, a gente aqui, o valor desse carro, a gente pagaria o aluguel por 2 anos. Então percebe que a pessoa ela olha para você e ela não está feliz com o que você tem. Ela olha para você pensando coisas do tipo, meu Deus, para que gastar dinheiro com isso? Inconscientemente, essa pessoa queria que você recebesse um valor menor. Então, a cocriação dessa pessoa aqui, em relação a você, é uma cocriação divergente. E o que acontece quando tem cocriações divergentes? Ela não se cria. Ou seja, para que a cocriação, a realidade se transforme em matéria, ou seja, um sonho saia do campo sutil e venha para o campo físico, visível, precisa de uma cocriação convergente. E como que a gente chega em vários casos onde cocria-se coisas que eu nem queria que acontecesse?
Uma parte de você quis. Vamos supor que nesse exemplo aqui, você olha para o seu pai e se sente culpada por ter e ele não. Se sente na obrigação de cuidar dele. Se sente na obrigação de ter de ser menor a ele. Ou, às vezes, ele é um muro para você. Você olha para ele e pensa, eu não posso passar. Porque se eu passar, ele vai se sentir muito mal com isso. Então, você começa a parte de você aceita a cocriação dele. Ou seja, ainda que parte de você não queira, você, um pedaço de você, quer os 10 mil reais. O outro pedaço aceita os dois. Que ele talvez queira que você seja igual a ele, ou pior, se você seja menor e aceite um. A depender do nível de quanto você aceita e converge na cocriação dos outros em relação a você, você permite que as coisas se transformem em realidade. Então, isso aqui na prática significa que, vamos voltar aqui em cima, muitas vezes você tem claro o seu sonho, seu objetivo, sua meta, o quanto você quer. E aí você começa a trabalhar e vai executando. Isso daqui é a linha do tempo, tá? E você vai executando, executando, chega um determinado momento que, ó, cai, despenca tudo. Volta lá no começo, ou às vezes pior, vai antes, menor ainda do que eu tinha quando comecei. Como se estivesse cavando para baixo, para baixo, para baixo. Quando isso daqui acontece, duas coisas estão sendo ditas aqui. A primeira coisa aqui é: eu não posso. A segunda coisa é: eu ainda não estou pronta. Aí você vai falar: não, Deus, eu tô pronta. Tô pronta para ser milionária aqui e agora. Eu tô pronta. Pode mandar. Só que quando você começa a olhar para o futuro, ou seja, para esse ponto B aqui, você começa a perceber que existem várias outras pessoas aqui que não estão prontas para o que você vai viver. Ou seja, a sua cocriação também é impactada pela cocriação dos outros. O que vai acontecer se você se tornar milionária hoje? Se você tivesse o seu campo totalmente livre, se você tivesse o seu campo completamente trabalhado no merecimento, ou seja, eu mereço merecimento, eu mereço viver isso. Se tivesse de verdade livre, você já estava vivendo seu objetivo. Qual que é o ponto? Se você tem aqui um salário de 10 mil reais, por exemplo, e a sua meta é, sei lá, 1 milhão, de novo, eu estou usando o exemplo numérico porque ele é mais didático, mas aqui você pode colocar qualquer outra situação, pode ser um relacionamento, pode ser um casamento, tá? Se você começa a entender 10 mil reais e você vai no trabalho, faz um bom trabalho, faz um bom trabalho, faz um bom trabalho, de repente a sua relação com o seu chefe não é tão boa. Quem é a pessoa que está aqui? Seu chefe. De repente, a sua relação com o seu colega de trabalho não é tão boa. Quem é que está aqui? Seu colega de trabalho. De repente, a sua relação com os seus colegas de escola não foram tão boas. E seus colegas de escola fizeram você acreditar que você não era boa o suficiente. Fizeram você acreditar que você era uma vergonha. Quem é que está aqui? Seu colega de escola. Então, quando a gente tem pessoas lá na frente que são impactadas com a nossa realidade, a gente entra no estado de cocriação divergente. Ou seja, eu quero, mas o fulano ali não aceita. E porque fulano não aceita, uma parte de mim não aceita também. Por quê? Porque em algum momento você permitiu, um pedaço de você permitiu ou aceitou que essa pessoa aqui, ela realmente cocriasse algo na sua vida.